fuder... Eu não sei se vocês viram, saiu uma matéria, até me mandaram um link nos Estados Unidos, que o podcast tá matando os talk shows, cara. Porque todos os convidados estão achando muito melhor em podcast onde ele tem um tempo livre e um papo super legal do que tá dentro de uma emissora onde não pode falar isso, não pode falar aquilo. É mais show do que... É mais entretenimento do que papo. Mas não tem muito talk show famoso. Tem o do Danilo Gentili. Não, tô falando lá fora. Lá fora. Entendi. Os índices, a audiência tá muito maior, os caras estão preferindo ver esses caras lá, porque é o que o Danilo falou. Ele falou pra mim lá na entrevista que vai passar. Ele falou, o Edmundo veio aqui, falou, eu não quero falar sobre acidente. Foi lá no seu programa e fala. Porque aqui o cara acha que se sente seguro, tem bastante tempo. Eu acho que ele não tem aquele negócio de falar, puta, eu tenho que em 3 minutos contar isso. Sintetizar um pensamento de 1 hora em 3 minutos, porque esse é o tempo da TV. Num tweet, né? E a gente nem perguntou sobre acidente aqui. Ele falou, não foi? Foi no final do papo, ele falou desse negócio. Então, assim, o cara se sente à vontade e fala, cara. Então, eu acho que esse formato do podcast vai acontecer muito de as pessoas tentarem cancelar a gente ou cancelarem convidados e não vão conseguir porque lá tá o papo inteiro. O que aconteceu com o Monark foi que a plataforma é foda. O Twitter é o pior lugar para se discutir ideias, não concorda? Com certeza. Porque, cara... Então pra que serve a porra do Twitter? O que você quer? Serve pra raiva, pra... Obrigado, cara. Ele tem uma rapidez, talvez, né? Que não tenha... Ele serve... Cara, bom, no começo ele servia lá... Ele não vai conseguir abrir. Aí... Caralho, te chamou de burro, mano. Não, ele tava abrindo aqui em cima. Eu ia pedir pra você ajudar. Não é isso que você acha, o Monark? Porque depois você tem 3 ou 4 podcasts que você fala sobre o assunto lá mesmo, lá no Flow. Eu sei, mas... você tem o... Eu entendo. Cara, muita gente tá falando pra mim, cara, sai do Twitter. Não. Para de falar lá no lugar, lá é um ambiente tóxico, lá o pessoal só quer lacrar, só quer destruir, só quer... É um jogo político infinito. Eu concordo, mas sei lá, eu fico pensando se não é isso que os caras querem, claro entendeu? Que é. Eles dominarem o Twitter como tem um... Talvez o Twitter seja assim, é um lugar pra você falar as coisas lá. Tem muito ódio, tem muita raiva, tá muito polarizado. E tem determinados assuntos que eles são sensíveis. Então, quando tu vai falar deles ali, aí, pelo menos é a minha postura. Eu vou... tomar um cuidado ali no jeito que eu vou falar. Porque eu sei qual é a ideia que tá na minha cabeça. E eu preciso expressá-lo da forma mais clara possível, com menos interpretações erradas possíveis. Que já é limitado o número de caracteres lá. Né? Aí... Eu acho que essa foi a maior lição que eu aprendi. Que, tipo, eu sei que eu não posso abandonar o Twitter. Mas eu também não posso ser burro. No sentido de, eu entendo que lá, infelizmente, é um lugar doente. Então... eu tenho que estar com o sistema imunológico bom. Eu não posso só simplesmente dar brecha para aquela doença me infectar, né? E infelizmente, nos últimos séries de tweets, eu dei uma brecha e a doença infectou, né? Mas eu sinto que você tem até uma casca mais grossa que a minha lá, cara. O Monark é cancelado toda semana. Porque você sempre tá levantando discussão e tá de boa. É que ele tem um método socrático, ele fica fazendo perguntas, tá ligado? Então, só pra contextualizar, porque não é todo mundo que pode estar por dentro, eu acho que o que deu problema foi a pergunta que você falou, né? A pergunta que você fez pro para um advogado. Ele mordeu um bait ali. Mordeu um bait. Você tá falando do que antes? Sobre liberdade de expressão. Na verdade, o que aconteceu... o primeiro tweet que eu fiz foi... o que faz o crime é o ato, é a ação, e não a opinião. Foi isso que eu falei. Aí o advogado, Augusto, né? Ele respondeu... Já veio aqui, Isso, veio no Flow também. E ele respondeu... não necessariamente. Uma opinião racista, ela pode ser crime e tal, não sei o quê. Eu falei, ter uma opinião racista é crime? Só ter. Foi isso que eu perguntei depois da... Na sua cabeça era assim, eu tenho opinião, mas eu não compartilho, é isso ou não? Qual que era a sua ideia? Não, era mais uma opinião assim, eu penso uma merda, eu sou racista aqui dentro, e eu não dou voz a isso. Tá. Então eu sou criminoso? Tá ligado? Essa era a pergunta. Porque eu tava falando que o que fazia... Mas dá pra interpretar como eu falo um bagulho racista, então eu sou criminoso? Porque não era pensamento. Ter opinião... Não tava claro se era expressando não tava claro. ou não. Claro que um pensamento e uma opinião são sinônimos, porque você pode ter uma opinião e não expressá-la. Sim. Opinião é um sinônimo de pensamento. Então, você ter uma opinião racista não é crime, necessariamente. Mas eu entendi o que o pessoal pode ter entendido. Eu também entendi. Só que o negócio é que ela tava correlacionado ali a uma afirmação minha que o
que fazia o crime era a ação, era a atitude, não a opinião. Por isso que eu falei, por isso que eu perguntei pra ele se só ter a opinião era crime. Porque eu tava reforçando que não era a opinião que fazia o crime, e sim a atitude, entendeu? Era